O filme começa com um atirador de elite, Mike, se despedindo de uma jovem mulher no aeroporto e viajando em um helicóptero para sua próxima missão. Na cena seguinte, Mike e seu observador Tommy estão deitados em um penhasco com vista para um deserto, esperando por seu alvo chegar. Tommy é tagarela por natureza, enquanto Mike tem uma personalidade mais séria. Eles observam várias pessoas a pé de um lado e vários veículos armados do outro, se aproximando. O alvo de Mike é um terrorista de 65 anos chamado Saeed Asif. Tommy e a voz no rádio falam para Mike atingir o alvo, mas ele percebe que o grupo está reunido para um casamento e que o alvo pode ser o pai do noivo. As coisas se complicam ainda mais quando o noivo e a noiva bloqueiam o alvo, e Mike é instruído a atirar no noivo para chegar ao alvo, mas ele não consegue tirar uma vida inocente. Mike mente para o centro de comando, dizendo que perdeu o alvo. A dupla é então avistada por homens armados que começam a atirar, e o alvo foge imediatamente, enquanto Mike e Tommy são forçados a recuar. Os homens armados começam a persegui-los, e enquanto correm, eles danificam seus GPS e se escondem atrás de uma formação rochosa. Os homens armados caminham em direção à rocha quando Mike rapidamente cria uma distração inteligente para enviá-los em outra direção. Depois de fugirem dos homens armados, a dupla solicita uma evacuação, mas são informados de que precisam atravessar o deserto para chegar a uma aldeia a 5 horas de distância, onde podem ser retirados. Eles partem a pé, resistindo a tempestades de areia e calor escaldante. Tommy diverte Mike com histórias de seu filho de volta para casa. Vendo Mike silencioso e aparentemente perturbado por algo, Tommy força Mike a se abrir e revela que está tendo dificuldade em propor casamento à sua namorada Jenny. Tommy zomba dele por estar com tanto medo, mas também dá conselhos de que inicialmente os casamentos podem ser difíceis, mas com o tempo, você consegue pegar o jeito. Enquanto passam pelo vento do deserto, um sinal de alerta voa parando abaixo de seus pés. Mike pega o sinal, lembrando seriamente que 33 milhões de minas terrestres foram enterradas em todo o deserto nos últimos 40 anos. Tommy garante a ele que é apenas um truque para manter os inimigos afastados, mas Mike ainda procede com cautela, preocupado com o sinal de alerta. Tommy anda para trás despreocupado alguns metros à frente de Mike, sendo um tremendo tolo e criticando-o por ser um pensador excessivo. De repente, um som de clique é ouvido e uma explosão acontece. Tommy tinha pisado em uma mina terrestre e fica temporariamente surdo. Mike dá um passo em direção a Tommy e ouve outro clique onde seu pé acabou de pisar. Ele congela em estado de choque. A areia da explosão começa a limpar Tommy, que sobreviveu à explosão, mas teve suas pernas abaixo dos joelhos amputadas. Tommy grita e treme de dor. Mike, incapaz de se mover, luta para se acalmar. Quando nada parece funcionar, Mike fala sobre o filho de Tommy, o que dá alguma motivação e ele é capaz de injetar-se com a morfina que os fuzileiros navais carregam no bolso da frente. Tommy então tenta alcançar seu rádio, mas a dor novamente toma conta dele. Vendo seu parceiro morrendo de dor, Mike se oferece para levantar o pé fora da mina terrestre para ajudar Tommy, e Mike especula que talvez a mina terrestre em que ele pisou seja velha e extinta. Tommy o avisa para não fazer isso, saca sua arma e aponta para a cabeça dele. Ele diz a Mike que ele deve sobreviver, não importa o que aconteça, e atira em si mesmo. Mike grita impotente em luto. Ele está preso no deserto sozinho e incapaz de se mover. Ele logo se cansa de ficar de pé e fica de joelhos. Mike percebe que deve ter alguma forma de buscar o rádio, deitado ao lado de Tommy a vários metros de distância. Ele amarra seu cadarço em um machado para puxar a bolsa do rádio para perto de si. No entanto, ele percebe que a bateria do rádio acabou, e a reserva estava no corpo de Tommy. Mike fica abatido, mas pensa em outro plano. Ele faz um arranjo improvisado para carregar o rádio usando energia solar. Então, ele consegue falar com seus superiores e solicita a evacuação imediata, mas é informado de que os helicópteros de resgate não podem voar até sua localização devido a frequentes tempestades de areia. E, se tudo correr bem, um comboio irá resgatá-lo em cerca de 52 horas.
Mike fica frustrado com a resposta do Major e sugere que ele tente cavar uma vala e pular nela, o que resultaria apenas em perda de um membro não vital, sem correr risco de vida. Mike decide resistir e esperar o resgate, estabelecendo uma contagem regressiva em seu relógio. Então, outra enorme tempestade de areia atinge com toda a força, e ele consegue esperar sem se mover de seu lugar. Assim que acaba, a primeira coisa que ele percebe é que a tempestade trouxe o corpo de Tommy e, portanto, a bateria está logo ao lado dele. Mas o rádio foi longe demais do alcance dele. Horas passam e Mike fica sem água, ficando cada vez mais desesperado. Às vezes, ele pensa em atirar em si mesmo. Então, ele percebe uma Berbere vindo em sua direção, andando em zigue-zague. Ele tenta avisá-lo sobre as minas terrestres, mas o Berbere imita suas ações, aparentemente fazendo graça dele. Mike tenta explicar seus problemas para o homem Berbere, mas ele insiste que Mike deve dar o próximo passo. Então, ele pega um frasco de água e desaparece no deserto. Completamente desidratado, Mike desesperado começa a beber sua urina. Quando ele percebe uma garota vindo em sua direção, trazendo de volta sua garrafa de água, ela entrega a Mike e, para seu alívio, está cheia de água. Embora a menina não fale nada, ela usa seu brinquedo de soldados e aparentemente diz a Mike que ele tem que sair da mina e seguir em frente. Mike diz a ela que não pode se mover e pede à menina para ir buscar seu rádio, mas a garota não entende. Mike, desesperado, fala muito alto, assustando a garota, que logo sai correndo. Logo a noite cai e a temperatura começa a cair. Mike acende um fogo para se manter aquecido e começa a ouvir barulhos de animais selvagens. Ele pega seu telefone e olha as fotos de sua namorada para se distrair. Ele encontra um vídeo de sua namorada, Jenny, dizendo a Mike que ela está esperando por ele, que ele deve vencer a guerra e voltar para ela o mais rápido possível. Mike começa a se emocionar e fica com medo de que nunca mais pudesse ver sua namorada novamente. Cansado de tudo o que está acontecendo, ele começa a cair no sono, mas de repente o fogo se apaga. Ele descobre que está cercado por animais selvagens e tenta assustá-los com sua arma, mas falha. Os animais arrastam o corpo de Tommy para longe, e um deles começa a avançar em direção a ele. Usando a lanterna do seu telefone, Mike consegue atirar e o animal pisa em uma mina terrestre, causando uma explosão e assustando os outros animais. Amanhã chega e o mesmo homem Berbere aparece novamente. Ele diz a Mike que é muita sorte que ele sobreviveu até agora, mesmo depois de pisar em uma mina terrestre e passar uma noite no deserto com animais selvagens. Ele mais uma vez sugere que Mike dê um passo à frente, mas Mike não obedece e diz que provavelmente sabe a localização das minas, pois sempre caminha em um padrão. O Berbere responde que ele não sabe onde estão as minas terrestres e que ele só anda em zigue-zague porque é mais seguro do que andar em linha reta. Mike novamente pede a ele para buscar seu rádio, e o homem Berbere finalmente concorda e traz o rádio de volta para Mike, e então segue seu caminho. Mike verifica seu relógio e ainda faltam 24 horas para a ajuda chegar. Ele começa lentamente a ter alucinações e vê Tommy acordar de sua morte. O Tommy imaginário motiva Mike e diz a ele que vai sair dessa vivo. O sol se põe novamente e Mike começa a pensar em todos os erros que cometeu em sua vida. Ele começa a se arrepender de ter deixado sua namorada Jenny sozinha e vindo para a missão. Ele novamente se vê cercado por animais, e Mike, sem rumo, começa a atirar neles no escuro, mas os animais ainda o atacam. Ele fica perdido em seus pensamentos enquanto luta com os animais selvagens. Conforme o sol nasce, Mike volta novamente à realidade, e todos os animais selvagens que o atacaram estão mortos ao seu redor. Apesar de estar em menor número, ele conseguiu matar todos os animais. Mike está naquele deserto sozinho e com o pé sobre a mina, sem se mexer nas últimas 45 horas. Ele então recebe uma comunicação de seu supervisor, informando que a equipe de resgate está atrasada. O major pergunta a ele se ele aguentará mais 17 horas, devido ao problema que o comboio teve que enfrentar no caminho. Mike responde que não pode ir mais longe.
O Major diz a ele que há alguém que quer falar com ele, e Mike ouve a voz de Jenny. Freneticamente, ele começa a se desculpar por deixá-la, por bagunçar tudo e destruir tudo o que ele toca. Ele então começa a alucinar e vê Jenny sentada em um sofá na frente dele, no deserto. Ele tenta alcançá-la, mas começa a perder força e começa a desmaiar. Quando o berbeiro pega, aparentemente chegando do nada, o homem começa a cuidar das feridas de Mike e conta sobre a época em que ele também uma vez pisou em uma mina que explodiu e arrancou sua perna. Ele diz a Mike que perder sua perna parecia que ele tinha perdido tudo em sua vida. No entanto, a dor de perder sua perna estava toda lavada quando ele conheceu sua esposa e teve uma filha. Ele diz que, aconteça o que acontecer em nossa vida, devemos continuar andando. Mike diz ao homem que ele realmente tem sorte e que sua filha, que trouxe água, era muito linda e tem o sorriso do pai. O homem diz a Mike que ele não tem mais filha, ela morreu em uma explosão de mina durante uma de suas excursões de pai e filha para desenterrar minas e substituí-las por estanho em latas. Mike escuta isso perplexo. O berbeiro diz a ele que está feliz que sua filha veio para conhecer Mike, mas ele realmente precisa seguir em frente agora. Então ele sai, e Mike vê sua filha novamente, mas ela desaparece rapidamente com o vento. Ele começa a alucinar novamente e vê seu pai abusivo que costumava bater em sua mãe enquanto ele assistia impotente. Depois, ele vê sua mãe em estado terminal e também os momentos adoráveis que passou com sua namorada. Nesse momento, ele ouve no rádio que a equipe de resgate está passando e eles precisam de sua localização exata. Mike pega seu sinalizador, mas antes de começar a usá-lo, os terroristas começam a atirar nele de cima de uma duna. O tiro desencadeia uma mina, e uma explosão próxima tira o sinalizador de sua mão. Mike se arrasta para alcançá-lo e tenta atirar de volta, mas está muito fraco. No entanto, ele lembra da namorada e usa isso como motivação. Ele usa sua arma para atirar no chão e acionar explosões ao seu redor, criando uma fumaça de areia que o protege do inimigo. Então, ele rapidamente pega seu rifle de precisão e elimina os terroristas. Com a equipe de resgate passando, o sinalizador ainda está fora de alcance. Mike se lembra das palavras do homem berbeiro e você tem que seguir em frente. Ele dá um salto de fé e dá um passo à frente, e nada acontece, não há explosão. Ele descobre que a mina em que ele pisou era na verdade uma lata e provavelmente foi colocada lá pela filha do berbeiro quando ela estava viva. Todo esse tempo, o berbeiro disse a ele que ele poderia seguir em frente com sua vida e voltar para sua namorada. Ele lembrou que pode fazer isso e que a única coisa que o parava era o medo. Mike está aliviado por estar vivo, apesar dos ferimentos de bala que ele sofreu no impasse. Ele começa a chorar, talvez tenha ficado aliviado por saber que será salvo, ou talvez ele esteja com raiva por não perceber a real situação. Ele então pega o sinalizador, aciona e cai no chão. A equipe de resgate o encontra, e ele retorna para casa. No aeroporto, Jenny está esperando por ele com lágrimas de felicidade nos olhos. Antes mesmo de abraçá-la, ele se ajoelha, como ele tem feito ao longo das diferentes fases de sua vida. Ele a pede em casamento, prometendo nunca deixá-la sozinha novamente. O filme acaba aqui. Obrigado por assistir.